Outra história bíblica boa para a gente discutir sobre prosperidade é quando Jacó trabalha 14 anos de graça para Labão. De graça. De graça. E aí Labão vê que está sendo abençoado porque Jacó tá lá. Então ele reconhece a bênção divina. Número 1, reconhece a bênção divina. E aí ele começa a fazer propostas de salário para Jacó. Aí Jacó bate meta, ele não paga. Teve uma hora que Trabalhou mais 7 ganhando. É. Ele ficou 20 anos, na verdade, em Harã. Os 14 anos foi primeiro por Raquel, mas teve que primeiro trabalhar por Lia, E depois trabalhou por salário. E aí os últimos 7 anos foi pelo seu próprio salário. Ok. Aí chega uma hora que Labão tenta aumentar o salário dele e ele rasga a CLT. Ele fala assim, ó, não quero mais salário. Agora eu quero uma parte do rebanho. E aí, nesse livro novo, eu explico sobre o poder da mentalidade. Ele entendia que se ele quisesse realmente passar para um outro nível financeiro, não era mais salário. Ele precisava de uma parte do negócio. E entra a bênção divina, porque a parte que ele pediu, que foi as vacas malhadas, começaram a aparecer. E eram mais fortes, diz a Bíblia, do que as de Labão. E aí no outro versículo... Esse é o favor de Deus. Favor de Deus. Aí no outro versículo aparece assim, e Jacó ficou riquíssimo. Então você vê que não caiu do céu, foi empreendedorismo, foi mentalidade de negócio, eu quero parte do teu negócio, bênção divina para fazer o gado ser forte. Então é sempre uma mistura de bênção divina com negócio, com trabalho humano. E aquilo, isso era necessário para o propósito que Deus ia fazer com ele. Agora, um detalhe, porque às vezes a nossa parte torna o tempo mais comprido. Opa, boa essa. Por que Jacó teve que ficar 20 anos em Harã? Não se esqueça, o que tinha de extraordinário, que é lindo, a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Isso antes deles nascerem. A escolha já era antes deles nascerem. O que Jacó tinha extraordinário? Ele queria a bênção. Ele queria a bênção da primogenitura. Por quê? Porque naquela época, o primogênito ele recebia o dobro de todos os filhos. Então, se tivesse, por exemplo, 2 filhos, ele recebia 2 partes e o outro uma. Se fossem 4 filhos, ele recebia metade e os outros 3 dividiam o resto. Então ele queria aquela bênção, mas ele queria a bênção de Deus também. E Esaú, em contrapartida, ele nasceu primeiro, então ele tinha aquilo e ele sempre desprezou. Agora, o método que Jacó usou não agradou a Deus. Ele teve que enganar o pai e roubar um direito que não era dele. E se você foi com a ajuda de Rebeca, mãe, tudo bem, mas quando Esaú descobre que ele tinha perdido a bênção, ele queria matar Jacó. O que aconteceu com Jacó? Ele foi embora, Tiago, sem nada. Uma mão na frente e outra atrás. Sem nenhuma da herança que ele tinha direito, nem da que ele tinha direito e nem da que ele comprou. E foi embora. Quando ele chega lá, ele sofreu o mesmo engano. Foi enganado por Labão. Primeiro, porque ele dormiu com Lia, achando que era Raquel. Teve que trabalhar 7 anos. Depois mais 7 anos. E aí ainda foi enganado no sentido porque, bom, agora eu vou ganhar dinheiro. Mas Labão, junto com os filhos, também olhavam para a prosperidade que ele tinha e para o favor de Deus de uma maneira errada. Isso fez com que Jacó caísse em si. E na volta, quando ele decide que ele tinha que restaurar aquilo que ele tinha feito no passado, ele vai morrendo de medo, pedindo a Deus misericórdia. Pedir perdão para Esaú. E no caminho ele encontra, no Vale de Jaboque, novamente uma teofania ou cristofania, ele luta com o anjo do Senhor. E quando ele chega, o favor de Deus fala que Esaú o beijou, o recebeu, o perdoou, nem quis os presentes dele, entendeu? Porque Esaú tinha ficado com tudo. O que nos ensina isso? Você tentar... Outro dia eu estava ouvindo um podcast que não tinha nada a ver, porque eu sou músico, eu também gosto muito de ver coisas de música e tal, e era um professor de violão. Aí o camarada falou assim, escuta, qual é a dica que você dá para alguém que está começando a tocar violão? Era um professor da Unicamp. Ele falou, olha, o caminho mais curto é o caminho mais longo. O caminho mais longo é o caminho mais curto. Aí o cara falou, como assim? Ele falou, olha, às vezes o camarada tem talento, ele começa a tocar, ele já quer começar a improvisar, fazer 1000 harmonias, e não quer fazer
técnica, exercício de técnica, não quer estudar, saber aprender a ler, a estudar harmonia. Ele não quer, ele já quer sair tocando. Só que vai chegar um momento que, se ele não tiver aqueles fundamentos, ele vai ter que voltar e começar de novo. Então, o caminho mais curto é o mais longo. Faz o que você tem que fazer. Não por etapas. Porque se você tentar pular etapas, você vai ter que voltar para trás. E na vida é tudo assim. Hoje, por que as pessoas querem ser enganadas pelos enganadores? Porque elas não querem pagar o preço. Elas não querem o caminho distante, elas não querem trabalhar. A excelência, ela vem como resultado de muito trabalho. Muito bom isso. Muito trabalho. Não vem assim do céu. Sabe, porque essa semana eu estava numa reunião com a minha equipe e eu falei uma coisa assim, eu acho que eu nunca vou falar isso em público, mas por acaso o senhor falou isso, eu vou ter que revelar em público. Aproveitar. Eu vou aproveitar. O que eu falei na nossa reunião? Falei, as pessoas gostam de ser enganadas. De ser enganadas. Gostam. As pessoas gostam. Porque tu fala a verdade, que é, cara, é esse ponto aqui, esse princípio, aí tem que ter paciência, tem que plantar, esperar o tempo de colher. Não, por exemplo, o cara quer Ele prefere, vou fazer um voto de 1.000 para ganhar 100 mil, entendeu? Ele prefere o imediato. Eu gosto demais de línguas, né? Eu falo fluentemente inglês. Estou pregando em italiano agora. Igual o Wesley. O Wesley também é influente. Sim. Parla italiano? Fala italiano. Come no? Come no? Perché? Perché parli? L'ho imparato 20 anni fa. 20 anni fa l'ho imparato Sì, italiano. ho iniziato a studiare l'italiano da solo. Da solo. Da solo. Da 2 anni fa. Tá bom, Ho iniziato e adesso sono andato in Italia per predicare la parola di Dio solo in italiano. Glória a Dio. Ho imparato un po' di italiano. Sono andato in Rosny. Sì, amica mia. Amica mia. Não, desculpe, me dispiace. Mas eu estou falando isso por quê? Porque eu vi um influenciador aí outro dia, eu dei muita risada. O cara começou a falar que ele chamou um professor de inglês e ele é da Maromba. Eu não vou falar o nome, mas todo mundo que vai ouvir vai saber. E quem estava fazendo um react com ele era um humorista muito bom, que inclusive imita muito bem ele. E ele começa a falar o italiano, o cara é um cara de sucesso e tal. O italiano não, o inglês, né? Mas o inglês tão ruim, mas tão ruim. E ele estava fazendo um desafio para o cara. Olha, eu vou te deixar no shape em 1 ano. Você vai me deixar falando fluentemente em 1 ano? Aí o cara falou, olha, eu não posso te prometer isso, depende de você. Depende do tempo que você vai dedicar, quantas horas você vai estudar, da tua capacidade, porque tem tudo isso. Agora, as pessoas acham que vão chegar no nível de proficiência sem esforço. Sem esforço. Chegou a hora do Wesley brilhar. Wesley, sua pergunta. Várias perguntas aqui. Várias? Forte, várias. hein? A primeira qual que é a diferença entre a teologia da prosperidade para o poder de uma oferta? Porque tem um texto em Malaquias que fala, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do Senhor. Só que no final do versículo está prometendo uma bênção ali para você. Qual que é a diferença? Quem que fez essa pergunta? Wesley. É você mesmo? Sim, sim. Ah, tá. A pergunta é maravilhosa. Obrigado. Por quê? Mais ou menos, achei mais ou menos. Você é ótimo, Wesley. Obrigado. Então leva. Então leva. Não, vai levar. Gostou, leva. Aqui é assim, gostou, leva. Quando a Bíblia usa a metáfora da semeadura, aqui, né? Quando a Bíblia usa a metáfora da semeadura, é verdade. Você não colhe se você não plantar. Isso é válido para o mundo físico, isso é válido para o mundo espiritual. A Bíblia diz, aquilo que você semear, você vai plantar, você vai colher. Se você semear amor, você vai colher amor. Se você semear dinheiro e generosidade na vida de alguém, o próprio Deus vai fazer você colher uma colheita como é que é? Transbordante. Sacudida, transbordante. Não, dá e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas qual é o princípio? Dai e dar-se-vos-á. Então, existe um poder na generosidade. Agora, a diferença entre isso e a teologia da prosperidade. Né? Na teologia da prosperidade, o indivíduo ele quer o retorno imediato. Ele quer o retorno imediato. Ele está literalmente dizendo, olha, eu vou fazer isso, mas eu não vou fazer aquilo.
Porque... Eu estou trocando essa oferta pelo trabalho que eu deveria ter feito. E não existe isso. Tá. Se você não fizer a tua parte na área que Deus te deu, se você for relapso, preguiçoso, a Bíblia fala do preguiçoso que ele acorda, vira para o lado e vai dormir de novo. Entendeu? Então, se o camarada... Deus está falando forte hoje. Se o camarada não fizer por merecer, ele não vai desenvolver. Porque a fé, Tiago, não é uma magia. Porque na magia você pode vender um produto ruim e a pessoa olhar e falar, que maravilhoso, é lindo, vou pegar. Na fé, não. A fé, ela te empodera para você fazer o produto maravilhoso. Boa. Deus te deu o dom, te deu a capacidade e você fala, eu vou fazer o melhor produto que existe. Ninguém vai fazer o melhor que o meu. E aí, Deus vai te abençoar, porque naturalmente as pessoas vão falar, nossa, isso aqui é extraordinário. Você entende? Lembra do que eu comecei dizendo que a palavra fé, ela está na mesma raiz da palavra perito, do artista, o oman. Por quê? Porque tudo começa com um sonho, olha, eu vou fazer isso, eu tenho um talento ou para pintar, ou para tocar, ou para pregar, ou para falar línguas, mas eu vou me dedicar. E quando eu fizer direito, as pessoas vão comprar o meu produto e aí elas vão começar a falar de boca em boca e as pessoas é que vão fazer com que você prospere. Então existe todo um processo. Agora, não tenha dúvida que a oferta de amor e de generosidade, ela traz um favor especial. O que eu digo que é o favor? O favor é aquela turbinada, sabe? Sabe quando você está no teu carro, você tem o modo econômico, e depois você muda para o modo esporte, e ele dá aquela turbinada? É isso, o favor de Deus, ele faz isso. Abre portas onde não tem, faz um milagre, traz pessoas na tua vida que vão te favorecer, criar conexões para isso. Este é o favor de Deus. Ou seja, você vai ter que estar preparado do mesmo jeito, fazendo tua parte do mesmo jeito, acordando cedo do mesmo jeito, sendo disciplinado do mesmo jeito, tendo foco, igualzinho, tendo produto com escala, serviço com margem, tudo igual, só que quando você é generoso com Deus, você ganha esse upgrade, e nos esse favor momentos divino. em que não tiver nenhuma porta aberta, vem o maná. Vem a provisão. É a provisão sobrenatural. Eu creio gostoso. nisso. Você já passou por isso, eu já passei por isso. Claro. Não é gostoso quando você fala, não, agora não tem jeito. Agora não tem jeito. Ó, eu posso dar um testemunho aqui? Claro, por favor. Eu sou um pastor que a vida inteira, nossa igreja nunca foi uma igreja de moda. Vamos lá. Não, a igreja foi crescendo naturalmente e tal. Quando chegou no ano de 2017, eu já tinha guardado dinheiro por 7 anos para investir num local para a igreja crescer, para um lugar muito maior. Então, nós fomos para um lugar com mais de 10 mil metros de área construída, sabe? Fizemos uma obra linda, 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 linda. Ficou a nossa igreja, graças a Deus, uma igreja que todo mundo que vai lá gosta muito, de excelência e tudo. Eu nunca fui convidado. Não, você você vai, inclusive eu vou te convidar para uma das minhas conferências. Sabe o que aconteceu? A gente entrou em 2017. Eu me lembro, teve o Descend. Eu preguei lá naqueles 5 minutos que ele deu para todo mundo. No domingo eu recebi um pastor, que o Theo me ligou, falou, você pode receber aí o pastor tal, que era um pastor americano e tal. Veio, pregou na igreja no domingo, eu de manhãzinha eu fui para Orlando. Quando eu chego em Orlando, meu WhatsApp cheio de fotos da igreja debaixo d'água. Tinha dado a maior chuva em 200 anos. Eu perdi tudo. Tudo. Meu Deus. Equipamento, computadores, tudo que tinha na igreja, milhões e milhões, foi tudo para debaixo d'água. Eu bati e voltei. Cheguei, reuni a igreja e falei, irmãos, o inimigo está tentando segurar a nossa conquista. Fizemos uma reunião com os empresários da igreja para encurtar a conversa. Apareceu dinheiro de tudo quanto é lugar. Eu descobri que eu tinha o maior fornecedor de Apple do Brasil. Ele trocou todos os computadores, zerado. Deus foi dando tudo quanto é lado. Em um mês, a gente ia inaugurar de novo. Tudo novo. Aí veio a pandemia. No dia da inauguração, nós não inauguramos. Porque fomos proibidos. Aí eu falei para Deus, agora eu quebro.
Imagine, 70 pastores ganhando uma folha de pagamento altíssima, porque eu sempre tive visão de excelência. Meus pastores todos ganham muito bem. Todos têm casa própria, têm carro próprio, todos. Eu não conheço nenhuma igreja que paga tão bem. Por quê? Porque eu vou exigir deles excelência da mesma maneira como eu... E é muita gente para cuidar, né? É muita gente, milhares de pessoas. Hoje nós estamos com mais de 15 mil. Fechou. Eu falei, agora? Eu chorei diante de Deus. Eu falei, Senhor, eu nunca passei por isso. Eu não vim atrás disso. O Senhor foi me empurrando. E agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho nem como pagar, porque naquele tempo, se as pessoas não estivessem no culto, elas não iam dar. Uhum. Na época, o nosso aluguel era 250 mil, lá atrás. Aí Deus falou comigo assim, claramente, numa madrugada, 3 da manhã. Você não vai fazer nada, porque agora está na hora de você ver o que eu vou fazer. Aquilo me deu uma certa paz. Chegou de manhã, a Lília falou, por que você não começa a fazer live? Meu canal do YouTube tinha, na época, 30 mil seguidores. No primeiro ano, ele foi para 1 milhão de seguidores. Só que, detalhe, essas pessoas que no mundo começaram a me seguir, começaram a mandar dinheiro de tudo quanto é lugar. Em 1 ano, Thiago, eu nunca guardei tanto dinheiro, porque nós conseguimos negociar com o dono, porque não tinha ninguém, então não pagamos aluguel. Eu guardei dinheiro em 1 ano, o maná caiu, e muito. E aí, na primeira abertura que teve, eu batizei num mês 600 pessoas, no outro 500, outro 500, 400. Começou a vir gente de tudo quanto é lugar. E o que Deus me mostrou, falou, filho, você sempre fez a obra como eu te mandei fazer. Eu queria te ensinar que quando você não puder, o meu favor vai à sua frente. E desde lá para cá, a igreja foi explodindo, mudou a minha vida pessoal, porque aí eu comecei a crescer muito no YouTube, também no Instagram, sabe? Deus foi prosperando a minha vida, mesmo eu não tendo buscado a prosperidade, porque o meu objetivo nunca foi ganhar dinheiro, o meu objetivo sempre foi pregar o evangelho. Abrimos igrejas, estamos abrindo no mundo inteiro, você entende? Agora, você tem que ser fiel a Deus e tem que fazer tudo que Deus coloca na tua mão com excelência. Eu estudo a Bíblia todos os dias. Ainda hoje, com 64 anos, com 62 anos, comecei a estudar italiano. Agora, dia 15 de setembro, eu vou fazer uma live com um pastor que chama Enzo Encontro. Não sei se você conhece, lá de Catania, uma igreja gigante. Italiano, onde é que ele me viu? Ele me viu no YouTube da Roslin. Pregando em italiano, falando com o povo italiano, o povo perguntando em italiano. Tinha 1 hora depois de perguntas e respostas, eu ia respondendo. A Roslin virou para os pastores e falou, tá vendo? Ó, estudou há 2 anos, está falando melhor que vocês. Aí a gente fala que você tem dom. Não, eu tenho dom, mas eu tenho muito estudo. Muita dedicação em tudo que eu faço. E o que Deus faz? Vai prosperando os seus caminhos. Para a honra e glória dele, mas você tem que fazer a tua parte. Então, se você quer prosperar, é digno, é justo. Porque se você não prospera, você vai muito menos longe do que se você prosperar. Agora, não vai ser um caminho mais fácil e nem a teologia da prosperidade. Fala, você faz isso para mim, que você vai ganhar dinheiro. Não vai ganhar dinheiro. Se você eliminar, como é que você falou? Deus faz o impossível, mas ele não vai fazer. O possível é a função da tua inteligência. Ele faz tudo menos a tua parte. Menos a tua parte. Isso. Esse eu vou levar para mim também. Deus faz tudo menos a tua parte.